Boa tarde, pessoal. Eu vou passar para vocês algumas informações a respeito do trabalho de cura que é feito lá no Grupo Espírita Razim. Esse trabalho, que normalmente ocorreria no primeiro sábado de cada mês, de maneira presencial, em virtude do momento que passamos, foi suspenso, mas continua sendo feito à distância. A equipe se reúne aos sábados, normalmente tem feito atendimento para aqueles nomes que nos são solicitados. Para tanto, basta você entrar no Facebook da casa, do Grupo Espírita Razim, e cadastrar lá a sua solicitação, informando o nome, o que está acontecendo da pessoa e um telefone, um e-mail para contato. Esse trabalho ele conta com a equipe espiritual e, mesmo não sendo presencial, nós recomendamos que você faça Evangelho no Lar antes do dia de trabalho, que você procure durante o trabalho, que ocorre às 16h30 todo sábado, assistir uma das preleções da casa, a própria preleção de cura que a gente posta com uma semana de diferença. E através deste momento você se ligar a Jesus, nosso Mestre, através de uma prece. O Evangelho no Lar a gente encontra aí também no Grupo Espírita Razim uma explicação, uma sugestão de como fazer, melhor dizendo. O Evangelho deve ser feito de acordo com o seu entendimento. Mas a recomendação de que seja feito regularmente é importantíssimo. Também é importante que a pessoa que está pedindo o atendimento, ela se conecte de verdade, né? Não apenas peça e depois vai fazer outra coisa. Não funciona bem desse jeito. A gente tem que pedir e tem que estar ligado a Jesus através da prece, da oração e de um momento de recolhimento. Caso você não consiga participar naquele dia, faça essa ligação em qualquer horário que lhe for mais fácil, mas faça. Ou seja, você faz uma oração, pede pelo auxílio naquela situação específica que você está vivenciando. E não deixe de acompanhar os trabalhos através da página do Facebook. Obrigado. Bom tratamento. Oração de Bezerra de Menezes. Deus, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Mestre Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, bons espíritos, dignos obreiros do Senhor. Ouvem nossas preces e derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos e cuidar do corpo e do espírito. Então hoje é um capítulo interessante, né? Porque a gente vem conversando bastante nas preleções aqui sobre a cura, sobre como é essa relação do nosso corpo com o nosso espírito, com as nossas doenças, com as nossas necessidades de aprendizado, não é mesmo? Então, esse capítulo do Evangelho, ele traz essa reflexão para nós sobre a responsabilidade com o nosso corpo. Então, é através do nosso corpo
que o espírito exerce com liberdade as suas faculdades todas. Então, o nosso corpo físico aqui na Terra é o veículo do contínuo progresso do espírito. Então, é uma oportunidade que nós temos de vir neste corpo exatamente da maneira em que precisamos para essa evolução. Se precisamos vir com um certo tipo de cor de pele, com certa altura, com certas tendências, com certos corpo mutilado. O nosso corpo, ele é um veículo de aprendizado. É um veículo de maneiras que a gente nem possa imaginar. Desde nos ensina tanto sobre a vaidade, nos ensina tanto sobre a aceitação, nos ensina tanto sobre, de repente, até sobre uma condição social importante, né, de lutas sociais importantes. Quer dizer, o nosso corpo, ele tem essa missão de nos ajudar nessa evolução. E muitas vezes, sim, a gente tem essas condições em que recebemos, de repente, corpos mutilados, né? E aí o que acontece? A evolução depende exatamente do quê? Depende de como a gente vai lidar com isso. Se a gente aceita com humildade, com paciência, com resignação, aí sim, teremos um grande progresso normal. Agora, se a gente recebe esse corpo e tem revolta, tem reclamações, maldizendo a nossa sorte, aí esse progresso fica retardado, muitas vezes, para outra encarnação. Quer dizer, temos uma vida inteira para aceitar como somos. Olha que bonito isso. Se a gente for pensar que o maior ensinamento, um dos maiores ensinamentos do Espiritismo é aceitar-se, amar-se, para que assim a gente possa amar e aceitar o outro, não é? Então, isso começa do nosso próprio corpo, começa da nossa própria condição enquanto espíritos encarnados. E aí, se a gente considerar que o nosso corpo humano é um santuário do espírito encarnado, é só assim que a gente vai conseguir passar por todas as nossas provas, com tudo que Deus nos deu. A gente considerando ou não que isso seja um presente, mas sim, são presentes. Desde a nossa condição material, das nossas condições materiais físicas, até todos os nossos talentos, todos os nossos diferenciais, a nossa inteligência. E aí é que a gente tem uma grave responsabilidade. Porque nós, espíritos encarnados, temos que zelar por esse corpo e responder por ele, né? Pela conservação desse corpo, pelo equilíbrio, pela harmonia funcional desse corpo. Então, gostaria de fazer uma reflexão. Quando a gente pega alguma coisa emprestada de alguém, a gente toma mais cuidado do que se fosse nossas próprias coisas? Muitas vezes, né? Você pega um livro emprestado, por exemplo. Você rabisca o livro todo, você faz orelhinha, ou você tenta deixar o livro impecável, igual você recebeu? A gente tenta deixar impecável, não é? Mas e se for nosso? Muitas vezes a gente fala, é meu mesmo. Eu vou rabiscar, eu vou fazer orelha, é meu. Nem me importa, não é assim? Será que com o corpo humano a gente faz igual? Porque se a gente começar a ver o nosso corpo humano como um empréstimo de Deus para a gente cumprir essa tarefa na Terra, será que a gente vai cuidar um pouco melhor do corpo? Porque é um grande empréstimo. E tanto que a gente vai devolver antes de ir embora. Deixamos aqui o nosso corpo. Então, se a gente começar a ver o nosso corpo dessa outra ótica, nessa ótica de que é um empréstimo e que temos uma responsabilidade de devolver o corpo, claro, o corpo vai perdendo as suas funções, vai envelhecendo, é óbvio, mas tratamos bem o nosso corpo. E é isso que a gente vai falar agora. Vamos falar sobre quais são as coisas que o nosso corpo precisa. Parece meio óbvio, parece meio aula de 7ª série, mas você sabia que o corpo precisa descansar? Será que a gente dá direito de nós mesmos de descansar?
Será que a gente dá o direito do nosso corpo a ter luz solar? Será? Ou está todo mundo com problema de vitamina aí, tendo que repor a vitamina nesse momento, porque a gente não está saindo, não é? O corpo humano tem direito ao ar puro. As nossas células precisam desse oxigênio. A temperatura também. O nosso corpo tem direito à água. Afinal, somos compostos basicamente por água. Temos direito e precisamos tomar muita água. Precisamos de exercício físico. Não é só para uma questão de estética, não. O exercício físico faz parte do processo para que a gente fique sadio, não é? Precisamos de temperança. O que será temperança? É o não consumo de alimentos ruins para nós. De nada que vai estragar o nosso corpo. De nenhum estimulante. A gente precisa ter domínio sobre o nosso próprio corpo. Precisamos também ter uma alimentação saudável. Precisamos também de confiança em Deus. O nosso corpo precisa de confiança em Deus. Porque é Ele que vai nos ajudar a entender tudo isso e praticar tudo isso. Precisamos também de higiene física, mental e emocional. Essa higiene é importante estarmos atentos, por isso orar e vigiar. Essa higiene mental e emocional é a atenção ao que o nosso corpo está nos dizendo. Muitas vezes a gente tem o nosso próprio corpo dizendo pra gente que a gente está nervoso, que a gente está fora do nosso equilíbrio. Todo mundo tem um tique nervoso, uma maneira, sei lá, mexe no cabelo. Eu estravo os dedos, ou então coço o nariz. Demorei a entender que esse coçar o nariz não era alergia, era eu que estava fora do meu equilíbrio. Nosso corpo nos diz. E às vezes a gente nem presta atenção. E aquela dor de cabeça constante, e aquela queimação constante é nosso corpo, dizendo pra gente, atenção, estou aqui, e você não está legal, vamos ouvir o corpo. E aí, eu trago uma reflexão sobre os vícios. Os vícios são um dos piores problemas do ser humano. Porque até não beber água, até não tomar sol, a gente vai dando o nosso jeitinho. Mas quando a gente está enraizado nos vícios, esse é o nosso maior desafio na Terra. E aí os vícios são... A definição de vício define-se como a dependência de uma pessoa ou a uma substância ou um ativo genérico de prazer, onde a pessoa não consegue ficar sem a substância apesar da sua vontade própria. É uma dependência em relação ao consumo de determinada substância, por exemplo, como o álcool, o tabaco, as drogas. É uma disposição natural para algo, propensão irresistível, é uma tendência. Então a gente vai falar aqui sobre hábitos que são enraizados de ações. E muitas vezes são moralmente condenáveis também, como libertinagem, desregramento, desmoralização. Então, são práticas de atos maus hábitos, vamos chamar assim. Então a atenção neste momento é que esses vícios, eles, ao contrário, para a defesa e purificação do nosso organismo, a gente precisa combater rigorosamente esses vícios. Começando pelos mais comuns, que são o fumo, o álcool, a gula, os tóxicos. Mas eu diria mais, isso aqui Armon disse lá atrás, quais vícios atuais a gente está enraizado neste momento? Será que a gente está enraizado no vício do trabalho? Será que a gente está com o vício do celular? São vícios daqueles que controlam a gente, que tiram as nossas prioridades,
que tiram a nossa vontade de priorizar o que é importante de verdade. Quem consegue sair sem celular hoje em casa, parece que você saiu pelado, não parece? Parece. Porque estamos viciados. Então, atenção a isso, para que a gente possa dominar o nosso próprio corpo, não deixar-nos ser dominados. E aí, Hamed trouxe uma frase que eu achei bonita para trazer para vocês. Ele diz assim: em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Então, veja bem, a gente vem falando de pessoas ou substâncias. Então, pessoas também nos viciam. Muitas vezes somos obcecados por alguma pessoa, não é? Ou alguma substância. E isso tudo faz a gente perder o nosso equilíbrio. Então, os vícios ou os hábitos destrutivos são métodos defensivos que as pessoas assumiram nessa existência, ou mesmo que trazem de outras encarnações, como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. É uma sensação de segurança e proteção. Por isso que as pessoas acabam ficando viciadas. Esses hábitos negativos e repetitivos também nos atrapalham e bloqueiam a nossa evolução. Por isso, atenção. E aí, o Espiritismo traz pra gente um conceito que para mim foi diferente de entender. Ele traz pra gente que a gente precisa ter esse combate aos vícios e que a gente precisa combater do mais fácil para o mais difícil. Faz sentido para todo mundo? Vamos fazer do fácil para depois ir para o difícil? Mas aí o Espiritismo diz pra gente que o vício fácil de se livrar é o vício das drogas, do fumo, do álcool, do jogo, da gula. Esses são os fáceis. Então primeiro a gente se livra desses. Nossa, então quais serão os difíceis se esses daí são os fáceis? Vou dizer para vocês, os vícios mais difíceis de tirar do ser humano é o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, o ódio, a vingança, a maledicência, a impaciência, a intolerância, a agressão, a ociosidade. Esses são os defeitos do ser humano. E esses a gente demora, às vezes, vidas para desenvolver as nossas virtudes, para transformar esses defeitos em virtudes. Esses são mais difíceis, porque eles estão muito enraizados no nosso espírito ainda. Mas também são importantes que a gente lute contra. E também vira um vício. A gente fica apoiado nessa muleta de que eu sempre fui orgulhoso mesmo, porque eu vou mudar, não é? Então esses defeitos são também para que nós atentemos para que mudamos, certo? Enquanto hábito, mudar os nossos hábitos. Então os vícios, sejam eles vícios quanto defeitos, eles agridem o corpo físico e o perispírito. É uma intoxicação, uma degradação. Então o nosso perispírito fica marcado com esses vícios, né? E isso pode e acompanha-nos por muitas vidas. Então para consertar esses problemas, esses vícios de muitas vidas, demora, né? Eles prejudicam as nossas forças físicas e vitais. Então, quando a gente vai consumindo esses hábitos, né, nossas forças físicas vão diminuindo, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente prometeu lá em cima que ia fazer, nossas missões aqui na Terra. Causam desequilíbrio, doenças, obsessões por afinidade energética. Então, quando a gente está, por exemplo, num bar bebendo, muito comum que a gente não esteja sozinho lá bebendo. Porque como os vícios ficam marcados no perispírito, mesmo quando desencarna, a gente continua viciado. O André Luiz trouxe muitos exemplos nos livros que os espíritos desencarnados ficam lá querendo consumir o álcool, querendo consumir o cigarro, querendo consumir as drogas, viciados ainda. E aí ficam muito perto de quem está lá consumindo aqui na matéria. Então há o vampirismo, há umas situações de... tem até uma brincadeira que fala, puxa, mas
eu não sei como é que eu cheguei em casa, às vezes o bêbado fala, né? Olha, nem sei como é que eu cheguei em casa. Por quê? Porque tem muito espírito que quer que ele continue bebendo. Então toma conta dele. Então a gente tem que, eles ficam perto, então isso não agrega, não ajuda, né? Ficam lá sugando as energias de quem está aqui viciado. E também é um suicídio indireto. O livro dos Espíritos tem o suicídio indireto como o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, a gente também teve o exemplo de André Luiz, o próprio André Luiz, que passou 8 anos no umbral, ele teve a vida encurtada porque ele não cuidou bem da saúde, ele era médico, olha a responsabilidade. Mas, apesar da gente até achar estranho, nossa, mas tem certeza que ele não cuidava bem da saúde, né? Pelo que eu vi, não era assim nada muito grave, né? Era até coisas aceitáveis pelos padrões sociais da época, né? Todo mundo ia para beber, todo mundo comia bem e tal. Mas sim, ele tinha consciência do corpo dele e ainda assim cometeu excessos. E aí como que a gente então vence esses vícios? Seja eles aqueles mais fáceis ou aqueles mais difíceis. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente entenda, observe a nossa consciência. E aí que a gente tenha sincero arrependimento. E a gente empreste, sentir a Deus, com muita vontade, a gente vai conseguir ajuda divina para sair dessa situação. Veja bem, aqui a palavra-chave é a vontade. E essa vontade tem que ser de verdade, né? É um esforço importante através da nossa vontade, né? Então, uma decisão feliz de dizer eu não quero mais. O Evangelho de Jesus, então, ele é esse guindaste que faz a gente se reerguer, reconstruir a nossa moral até onde o vício não alcança. Que a gente muda a nossa frequência, muda as nossas vibrações. E aí eu trouxe aqui também uma passagem do Livro dos Espíritos que eu achei importante, que ele fala assim, na pergunta 909, ele pergunta dos Espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta é sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Veja bem, aqui a gente está falando sobre o esforço. O que eu quero que seja que a gente precise? O esforço e a vontade de mudar nossos hábitos, de pedir ajuda e assim se reerguer no caminho do bem, do amor, do respeito a nós mesmos, ao nosso corpo, tendo fé e vontade. E assim, com essa fé, a gente evita as recidivas, evita certos lugares, companhias, porque obviamente a gente é tentado o tempo todo, né? Tem que fortalecer-se no bem, no equilíbrio emocional, procurar ajuda. Seja ajuda espiritual, ajuda médica, fazer evangelho no lar, fazer os passes, água purificada, tudo isso ajuda muito para a gente vencer os nossos vícios. Mas aí tem uma frase que eu achei bonita que falou assim: a fé torna as coisas possíveis, não fáceis. Então a vontade é muito importante. Então tenhamos vontade de estar sempre em ligação com o Pai, respeitando o nosso corpo, o nosso espírito, para que possamos estar em equilíbrio, graças a Deus. Aqui uma frase essa para falar: devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver eternamente, e do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã.